Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Isso, período regencial. O período regencial é uma época bastante complicada para a gente entender, viu? Mas vamos lá, devagarinho. Este vídeo aqui é de introdução. Eu vou falar basicamente assim das 4 fases do período regencial e falar um pouquinho também do que significou para uma criança de 5 anos de idade, que era Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, ter aquela responsabilidade de tentar redimir o país que ficou numa situação muito confusa. Basicamente o que acontece é o seguinte: Dom Pedro I abdicou do poder no dia 7 de abril de 1831 e foi embora. Ele vai embora para Portugal. Lá, na verdade, ele vai enfrentar muitos problemas também, mas o filho dele, que fica aqui, o Pedro de Alcântara, com 5 anos, não pode assumir o trono ainda. Como ele não podia assumir, políticos brasileiros vão tomar conta do país. E aí nós teremos então os regentes que irão governar o país, tá? Porque Dom Pedro, ainda muito criança, embora tivesse uma rotina extremamente pesada, difícil, porque ele tinha que acordar cedo, rezava, estudava, estava sob vigilância completa de todos os adultos que estavam ali em volta, funcionários da coroa, né? E aí ele não podia fazer o que ele quisesse, ele tinha um protocolo de rotina assim, que ele tinha que seguir. Portanto, era muito difícil. E essa caricatura mostra que justamente ele estava sob o olhar dos regentes e ele crescendo, né? E ele não sabendo o que está acontecendo. Imagina você com 5 anos de idade, sabendo que você irá daqui a pouco governar um país gigantesco como é o Brasil. É de uma responsabilidade que eu não consigo nem imaginar, porque quando eu tinha 5 anos de idade, por exemplo, a minha única responsabilidade era nem tinha responsabilidade. Portanto, o seguinte: Dom Pedro, ele tinha essa rotina difícil, estudava bastante e ele, inclusive, ficou bastante afeito aos estudos. Tanto é que ele aprendeu a falar várias línguas, é um cara que gostava muito de escrever, gostava de romances, de poesia, da ciência, da tecnologia e por aí vai. Dom Pedro ele trará, inclusive, muitas coisas interessantes para o Brasil. Mas isso é assunto para as próximas aulas. Muito bem, então Dom Pedro ele é deixado aqui para se tornar um imperador. Só que ele poderia assumir o império apenas com 18 anos. E ele tinha 5 anos. Portanto, ele teria que esperar aí mais 13 anos. Ele assumiria aí em 1844. Acontece que você acabou de falar que o período regencial acaba em 1840. Pois é. Anteciparam a maioridade de Dom Pedro, mas isso também eu vou falar depois, tá? Mas o Dom Pedro ele vai inclusive ser aclamado como imperador aos 14 anos de idade, aos 14 anos. E vocês que têm 14 anos de idade, não conseguem nem entregar a tarefa para o professor. Muito bem. Dom Pedro, então, será aclamado como imperador em 1840, mas ele vai ser coroado como imperador só em 1841. Tá? Isso também eu vou contar direitinho nas próximas aulas. Muito bem, o período regencial tem 4 fases, eu não disse nem 3, nem 2, nem 5, 4 fases. A primeira fase é a chamada regência trina provisória. A regência trina, basicamente é o seguinte: são 3 políticos. Na próxima aula eu vou falar especificamente sobre isso, eu vou dar uma aulinha sobre a regência trina provisória. Mas a regência trina provisória são 3 políticos e eles tomam ali algumas decisões importantes para preparar o caminho para a regência trina permanente. Eles ficam apenas ali 2 meses no poder, 2 meses e pouquinho no poder, abril, maio, junho, 3 meses. 3 meses no poder. Professor de história fazendo conta é uma beleza, viu? Muito bem. E aí ele fica ali aquele tempo, os regentes, né, ficam ali preparando o terreno para ter uma estabilidade, para ter uma regência mais permanente, né, para governar, dar conselhos para Dom Pedro e, sobretudo, tomar decisões importantes para o país. A regência trina permanente vai ficar ali de julho de 1831 até outubro de 1835. Bem, a regência trina permanente toma decisões muito importantes, extremamente importantes. Vou citar 2 aqui e depois eu vou explicar o que isso significou, ou o que essas coisas significaram. Eles criaram a Guarda Nacional, o que vai determinar o rumo da condução da justiça e da polícia em todos os rincões do Brasil. Então isso vai ser muito importante. E também vão criar a primeira reforma constitucional.
chamado Ato Adicional. Ou seja, a Constituição de 1824 já sofrerá uma reforma 10 anos depois, em 1834. Bem, então durante a regência trina permanente, dentre outras coisas, acontecem isso, a criação da Guarda Nacional e também o ato adicional que eu vou explicar nas próximas aulas. Bem, a próxima etapa, uma das coisas que o ato adicional decide é justamente que a partir de 1835 não haveria mais um trio regendo o país, mas sim uma pessoa. E quem vai ser o primeiro regente do Brasil, sozinho, será o Padre Feijó. Não é Feijão, é Feijó. Ele governará o país, ele deveria governar o país de 1835 a 1839. E aí se elegeria outra pessoa, enfim. Só que problemas pessoais e grandes pressões, e sobretudo rebeliões que estavam acontecendo em todo o país, vão fazer com que o Padre Feijó renuncie em 1837. E aí com isso vem... O Padre Feijó era um liberal moderado, tá? E aí depois dele vem um regressista, vem aí o Araújo Lima, que era conservador. Mas era uma boa praça, as pessoas gostavam dele, enfim... Mas ele vai ficar no país, ele já estava no país, né? Mas ele vai ficar governando o país, regendo o país, de 1837 até 1840. Ele também deveria ficar mais tempo, só que aconteceu a redução, aconteceu o chamado golpe da maioridade, e aí Dom Pedro II teve a sua maioridade reduzida, de 18 para 16 anos, fizeram um arranjo ali para Dom Pedro assumir o poder, tá? Mas ele vai, então isso acontece em julho de 1840, quando ele é aclamado imperador, com maior, né, de idade, mas ele será coroado um ano depois, porque aí vai ficar ali com um grupinho ajudando a tomar decisões importantes para o país. Então, essas são as 4 fases do período regencial. Edmar, eu preciso decorar o nome de cada fase? É importante, tá? É importante você distinguir o que aconteceu em cada fase. As fases mais nevrálgicas são as fases da regência trina permanente e as regências unas, tá? Edmar, o que é nevrálgica? Joga no Google. Muito bem. Então, mas aí, nas próximas aulas, eu farei 5 vídeos. O próximo vídeo é sobre a regência trina provisória, que eu falarei especificamente. Vai ser um vídeo bem curtinho. Depois, a regência trina permanente. Depois falarei da regência una de Padre Feijó e finalmente da regência una de Araújo Lima. E farei um outro vídeo sobre as revoltas, rebeliões e guerras que aconteceram durante o período regencial, que poderia ser muito bem chamado de período tretal. Um grande abraço para vocês, fiquem bem, fiquem saudáveis e até a próxima. Tchau!